do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler 11 versículos, então eu vou pedir para você permanecer sentado. Capítulo 18 do profeta Jeremias. Vamos ler os 11 primeiros versículos deste capítulo. E depois nós vamos compartilhar algo para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite. Amém? Amém? Vamos ler? Você pode ficar sentado, mas eu quero que você preste atenção na leitura destes versículos, que diz assim, a partir do verso de número 1. A palavra que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que estava ocupado com a sua obra das suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Se eu em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar e para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos corações e as vossas ações. Feche os teus olhos mais uma vez. Espírito de Deus, a tua palavra ela está aberta hoje à noite, para que o nosso coração seja edificado, que cada expressão e que cada palavra venha de encontro às nossas vidas, e venha de encontro ao nosso coração. Fala com cada um de nós, segundo é a tua vontade, e a revelação plena do teu querer. É a minha oração sobre os teus filhos e filhas neste lugar, e sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, talvez você nunca tenha lido o capítulo anterior a este. Talvez você já tenha lido e ouvido mensagens a respeito do capítulo 17, mas nunca tenha tido a mínima curiosidade de ler o capítulo de número 16. E eu quero fazer isso com você essa noite. Pega o capítulo 16. Quero ler com você os versículos iniciais deste capítulo 16. Diz assim, os primeiros versículos deste capítulo 16. E veio a mim, do mesmo jeito do capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus estava dizendo a Jeremias: não tomarás a ti mulher, nem terás filhos e filhas neste lugar, pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascem neste lugar:
acerca das suas mães, e os que tiverem dos seus pais, e os que gerarem nesta terra. Verso 4 diz: morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados e nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e pelos seus cadáveres servirão de pastos para as aves do céu e para os animais da terra. Sabe, alguém já colocou você no seu lugar? Alguém já lembrou quem você é? Geralmente nós não gostamos disso. Geralmente nós não gostamos quando as pessoas nos colocam exatamente no nosso lugar. E o capítulo de número 16 é exatamente o que Deus está começando a conversar com o profeta Jeremias. Você é jovem, você é novo, você tem uma vida para viver. Imagine alguém chegar na flor da sua idade, porque eu quero que você se lembre que neste momento, cerca de 30 anos de idade era a idade melhor. Quando alguém atingia 30 anos, eles diziam que ele passava a viver com 30 anos. Era a idade onde o homem virava homem, a mulher era mulher, mas o homem especialmente era o homem. Imagina alguém chegar para você, nos melhores anos da sua vida, e dizer assim: escuta, o negócio é o seguinte, você não vai ter filhos. É mais ou menos assim, alguém chegar para você e dizer assim: escuta, tudo que você tem da sua vida a partir de agora você perdeu. Essa semana você deve ter ouvido, e até no nosso grupo da igreja foi compartilhado, de que uma cantora evangélica de sucesso, a Eichla, perdeu o filho dela. Ela perdeu o filho dela, que tinha 17 anos. Perdeu. Há dias na nossa vida em que a gente encontra uma coisa chamada realidade, que a gente encontra o que é a vida de verdade. Você já brigou com alguém que você ama? Tenho certeza que você já brigou com seus pais. Tenho certeza que você já brigou com seus filhos. Já brigou com seu marido. Mas vai ter o dia da realidade, em que essa pessoa que você ama não vai estar lá para você brigar. Não vai estar lá. Um belo dia você vai acordar e você vai descobrir que a realidade é maior do que as suas forças, de que todo o seu conhecimento, sabedoria e energia não vão evitar que a realidade chegue diante de você. Bom, o profeta Jeremias um dia teve o dia do encontro da realidade, o dia em que ele percebeu que as suas forças eram menores do que a vida, porque alguém colocou ele no lugar dele. Agora, quem é que colocou Jeremias no lugar dele? Foi Deus. Deus colocou Jeremias no lugar dele. E o grande problema é que quando Deus coloca a gente no nosso lugar, isso nos incomoda, isso mexe conosco, porque a gente alimenta a vida inteira a expectativa de que Deus vai dizer exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Não é à toa que você deve ter ouvido alguém dizer assim: venha para a igreja e os milagres de Deus vão acontecer na sua história. E eu creio em milagres, irmão, e eu creio em milagres porque eu já vivi milagres extraordinários de Deus, coisas que são maravilhosas. Mas tem o dia quando a gente começa a viver com Deus,
que Deus se torna Deus. E eu te pergunto hoje, Deus é apenas uma fantasia, um folclore na sua existência, ou Ele de fato é Deus? Porque um dia Deus chegou no profeta Jeremias e disse: profeta Jeremias, você não vai mais ter filho, você não vai ter filho, você não vai casar. Aliás, eu acho que essa não é uma coisa que nós gostaríamos de ouvir. Aliás, nós não gostaríamos de ouvir que Deus vem podar aquilo que a gente sonha. Você gostaria de ouvir isso? Aliás, você, depois de uma conversa dessa, você sairia super motivado para continuar servindo a Deus? Eu acredito que muitos de nós, ao contrário, desistiríamos de Deus. Sabe por que nós vivemos uma pobreza de um relacionamento verdadeiro com Deus? Porque no fundo, nós morremos de medo de Deus um dia dizer algo que nos incomode. Aliás, as nossas orações, elas são extremamente superficiais, porque elas não passam de meros pedidos para que este Deus que nós formulamos na nossa cabeça realize os nossos desejos. E um dia Jeremias, e quando eu estou tentando expressar isso para você, é porque eu quero que você tenha o sentimento do capítulo 17, do porquê Deus chama Jeremias para dar uma volta. Por que Deus pega o profeta Jeremias e fala assim: escuta, vamos dar um rolê, vamos dar uma voltinha, vamos sair do ambiente talvez que você esteja vivendo, vamos quebrar essa identidade que você está aqui, eu quero te levar para um lugar. E Deus tem uma conversa difícil, porque a conversa difícil tem a ver com o chateamento de Jeremias. Jeremias está chateado com Deus. Sabe o que é estar chateado com Deus? Estar chateado com Deus é olhar para a sua própria vida e se perguntar: por que aquilo que Deus deveria fazer, que eu creio, Deus não fez? Porque eu entrei na igreja e as pessoas diziam: eu tenho que crer, e eu creio. Mas espera aí, eu creio, e alguns de nós estão chateados porque creem tanto, e no final das contas, parece que esse negócio de crer não funciona. Deus pega o profeta pela mão, e Deus diz assim: vamos dar uma volta, vamos sair de onde você está, porque eu quero te levar a um lugar, aonde eu irei revelar quem eu sou na simplicidade da vida. Será que não é isso que você precisa hoje à noite? Talvez você diga assim: eu preciso de férias, estou estressado. Talvez você diga: eu preciso de algumas noites de descanso, porque faz tempo que eu não durmo em paz. Mas a verdade, o que você precisa é ter uma conversa com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter uma conversa com Ele, uma conversa de mudança e de transformação lá da sua alma. Então Deus fala assim: está nervoso, Jeremias? Você está nervoso, Jeremias? Você está irritado, Jeremias? Sabe qual é o pior tipo de nervosismo? É aquele nervosismo que a gente não quer falar. Porque a gente sabe que se a gente falar, a gente vai ofender. Se a gente falar, o outro vai ficar irritado ainda mais. É um estresse. Alguns de nós passam um estresse dentro do casamento, dentro da família, porque querem falar, mas sabem que o que eles disserem vai criar um trauma e vai gerar uma confusão, e é por isso que às vezes é melhor nem falar, porque se falar a casa vai cair.
E a gente vem carregando isso dentro da nossa alma durante muito tempo, e isso vai provocando dentro de nós a ansiedade, isso vai provocando dentro de nós a irritação, isso vai provocando dentro de nós o nervoso. Às vezes você tem uma opinião a respeito da sua família, mas você não quer dizer, porque aquilo está te carregando. Jeremias estava chateado com Deus, a alma dele estava pesada, o coração dele estava pesado, porque no fundo, quando a gente começa a ficar chateado, a gente se sente sufocado. Qualquer coisa que as pessoas nos digam é terrível. Você já se sentiu sufocado? Você já se sentiu assim, querendo falar, mas não conseguindo falar pelas situações? Tentando dizer alguma coisa, mas percebendo que tudo que você dizer, vai falar, vai ser complicado. Jeremias estava mais ou menos nesse negócio, com o negócio entalado na garganta. E o pior, o chateamento dele não era com o marido, não era com a esposa, não era com o filho. O chateamento dele era com Deus. Com o filho, você vai lá e dá uma chinelada nele, você resolve. Com o marido, você faz umas caras feias, ele fica esperto. A esposa, você fala que você não vai comprar mais nada para ela, ela também fica mais esperta. Mas e Deus? O que fazer quando nós estamos dentro da nossa alma, dizendo e olhando para Deus a respeito disso? Estamos chateados com Deus. Jeremias estava chateado. Talvez seja assim que a sua alma às vezes se sinta. Talvez hoje à noite você se sentiu exatamente assim, por uma situação que você não tem capacidade de mudar. E aí vem a pergunta: por que é que Deus? Eu creio no poder de Deus, eu creio no Senhor, eu canto a música dizendo, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és Senhor essas coisas, eu creio. Mas aí no fundo a gente começa a dizer, por que não? Então Deus convida ele para quê? Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. Deus pega na mão do profeta e leva ele em direção aonde? Em direção ao oleiro, ou a olaria. E quando ele literalmente desce a olaria, ele percebe. Sabe o que ele percebe? Ele entra de cara, e na hora que ele entra, a cena que está diante dos olhos dele é alguém trabalhando. Sabe qual é a cura para o chateamento e para algumas coisas muitas coisas da nossa vida? É entendermos de que Deus está trabalhando por nós. Esta é a cena, é a primeira coisa que Jeremias vê quando ele entra naquela olaria. Ele vê alguém trabalhando. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5, no verso de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 5, verso de número 17. Diz assim, se você ler o contexto, os versos anteriores, você vai ver que Jesus é questionado o porquê ele cura no sábado. E as pessoas perguntam, por que Jesus cura no sábado? Ele diz assim, Jesus respondeu, o meu Pai trabalha até agora. Oh, aleluia! O meu Pai trabalha até agora, vírgula, e eu trabalho também. Aí eu li esse versículo e eu comecei a me perguntar, um Deus que é capaz de criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, trabalha do quê? Qual é o trabalho de Deus?
Qual é o trabalho de Deus? Qual é a tarefa que Deus tem que executar? Porque se Ele disser assim, monte, se mova, move. Qual é o trabalho que Deus tem? Se Ele pode a qualquer momento fazer o que Ele quiser, só com o poder da sua palavra. Mas quando eu olho Jesus falando isso, eu vejo um Deus que não está sentado num trono, desfrutando do poder que tem nas mãos. Talvez essa seja a visão mais errônea que vocês têm a respeito de Deus. Um Deus sentado no trono, vagabundeando. Nós temos às vezes aquela visão de Deus, de um Deus sentado num trono, pedindo assim, tacinha de vinho, uva fresca, mais um ventinho para a direita, liga o ar-condicionado melhor para mim. Nós temos uma visão de que parece que Deus nunca está fazendo nada. Nós temos uma visão de que parece de que Deus é apenas alguém, sabe, muito rico, e que tem um monte de empregado, e eu estou no meio. Mas quando Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora, Ele está me dizendo de um Deus que senta no trono de autoridade, mas que regaça as mangas trabalhando por você. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto você dorme. A Bíblia diz que Ele trabalha para os que nele confiam. Mas que trabalho é esse? O que é que Deus está fazendo? Eu queria te dizer, querido, que o maior trabalho de Deus não é construir casa na eternidade, porque elas já estão construídas. Você vai perceber uma coisa: todas as coisas foram criadas a partir do poder da palavra. Todas as coisas foram criadas, a partir do poder da palavra. Mas há algo que não foi criado através do poder da palavra. Foi criado através de um sopro. O que é que foi criado através de um sopro? O ser humano. A Bíblia diz que Ele pega o barro, e Ele pega aquele barro, Ele molda Adão, e Ele sopra sobre aquele boneco de barro o fôlego de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Há um filme antigo que chama Clique. Vocês já viram? O Clique é um filme de um cara que recebeu um controle, e ele podia pular. Ele apertava o botãozinho lá de adiantar, e a vida dele adiantava. Nós às vezes imaginamos que Deus está assistindo numa mega TV a nossa vida. Mas eu queria te dizer que não. O maior trabalho de Deus é estar com você, é sentir o que você sente, é respirar o ar que você respira. E isso dá muito trabalho, porque cultivar relacionamentos e manter uma vida dá muito trabalho. Você que é pai sabe disso. Mas você que não é pai e não é mãe, você não sabe o que é cuidar de alguém. Você pode cuidar de alguém no hospital, mas você não sabe o que é acordar à noite. Certo, Cleiton? Sabe o que dá trabalho para Deus? Estar conosco. Deus ocupa o seu tempo trabalhando na sua vida. Deus ocupa toda a agenda dele. Ele abre a agenda dele, e o seu nome, a sua vida está lá, querido, desde o primeiro momento e segundo do diário dele. E ele está dizendo: eu estou agindo.
Sabe o que é que Jeremias, sabe o que é que Deus quis mostrar para Jeremias? Que Deus não está tão distante, ao contrário, Deus estava falando: eu estou perto, eu estou todo o tempo trabalhando pela sua vida. Você precisa abrir os seus olhos, porque nós não abrimos os nossos olhos para isso. Quando foi a última vez que você percebeu o agir de Deus na sua história? Quando foi a última vez que os seus olhos foram capazes de reconhecer a graça bendita de Deus? Quando foi? Nós passamos anos da nossa vida. Nós olhamos para a nossa saúde e a gente é capaz de dizer: esse remédio que eu tomei, bom, hein? Nós somos capazes de andar pelo Brasil, ganhamos um salário, temos um carro, temos família, temos filhos, e nós não somos capazes de ver como Deus é perfeito. Quando você olhar para a sua família e você perceber que Deus trabalhou para que a sua família fosse perfeita, você vai amar mais quem está próximo de você, você vai ter mais tolerância. Nós não temos tolerância porque nos parece que Deus não está agindo. Eu queria te dizer hoje, querido, que Deus nos leva para andar, porque na verdade você está dando trabalho para Ele. Jeremias não percebeu que foi a voz do Espírito Santo, que foi a voz de Deus que disse: vamos andar. Deus está todo o tempo trabalhando em seu favor, meu querido. Ele está trabalhando pela sua casa, Ele está trabalhando pela sua causa, Ele está trabalhando pela sua família. Mas a pergunta é: o quanto isso é importante? O quanto você dá de valor para isso? Não, a gente não dá. E quando a gente começa a desvalorizar que Deus está agindo na nossa vida, o chateamento vira mega ultra power. Porque é fácil ficar chateado. Você já viu aquela cena? O marido sentado na poltrona e a esposa limpando a casa? Responde para mim, qual é a esposa que não fica chateada? Tem alguma esposa aqui que não fica chateada? A pergunta tem que ser o contrário, né? A pergunta tem que ser o contrário, né? E por que a esposa fica chateada? A esposa fica chateada porque eu estou fazendo. Não é assim? E você não. Mais ou menos assim. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje à noite. Talvez você esteja permitindo que coisas entrem dentro da sua alma. Sabe por quê? Você não está entendendo que Deus está cuidando da sua casa, meu irmão. Deus está cuidando de você. Você está reclamando do emprego que você tem, mas você não percebeu que Deus está construindo situações ao seu redor para te levar aonde Ele deseja. Deus está trabalhando por você. Mas você está sensível a isso? Hoje de manhã eu coloquei uma expressão a respeito do livro de Daniel, que é uma expressão extremamente contraditória. É a expressão de que Deus não estava lá. Quando é que Deus apareceu no livro do profeta Daniel? Nenhum momento. Mas a gente pode ver o quanto Deus estava lá. Quando você entender o que é isto, você vai perceber que a presença de Deus, ela não é uma expressão de um vento, ela não é uma expressão de uma palavra, ela é uma expressão pragmática de algo fincado dentro da sua alma. Você já tem esse tipo de experiência com Deus? Sabe por quê? Porque Deus mandou anjo para livrar Daniel da cova dos leões. Deus mandou um anjo para responder à oração de Daniel. Mas Deus nunca
Deus nunca se manifestou na vida de Daniel, mas Deus estava o tempo todo com Daniel. Sabe o que isso significa? Que alguns de nós precisamos aprender que Deus está quando parece que Ele não está, que Deus é quando os nossos olhos não estão enxergando. E quando eu e você passamos a viver com Deus, quando os nossos sentimentos não alcançam, Ele passa a ser real, Ele deixa de ser uma fantasia. Sabe o que aconteceu com o profeta Jeremias? Até o capítulo 16, Deus era uma grande fantasia para ele, porque é muito gostoso, um Deus de fantasia, um Deus que você está precisando de bala, bala, um Deus que quer chocolate, chocolate. Mas a partir do 17, Deus coloca ele no lugar dele e diz assim: vem cá, senta aqui. Que a gente espera que Deus diga o que vai nos confortar. Deus não está sentado num trono. Deus está aqui trabalhando pela sua vida. Porque o trono de glória, querido, é a autoridade que Ele tem, mas Ele está com você. Ele está com a mão na massa. Foi assim que aconteceu. Hoje de manhã eu falei da perspectiva da Trindade. Quando você olha da Trindade de baixo para cima, você vê Jesus. Quando você olha de lado, você vê Jesus, o Espírito Santo e Deus. Quando você olha de cima para baixo, você vê Deus, o Espírito Santo e depois Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu olho para baixo, quando eu olho de baixo para cima, eu estou vendo um Deus que poderia ter enviado um anjo para morrer no lugar das pessoas. Mas Ele botou a mão na massa. Ele esperou, querido, quase 3.000 anos de humanidade, até o dia e o momento perfeito. Ele esperou e continuou trabalhando. Ele está operando. Você não sabe, querido, mas Ele está operando lá na sua casa. Ele está operando lá na vida daquela pessoa que talvez você está dizendo: não tem jeito. Sabe por que você perde a esperança? Sabe por que você desanima com as pessoas? Porque você baseia a sua fé em você mesmo. Você baseia a sua fé no que os seus olhos são capazes de enxergar. Mas quando você pega a sua fé e coloca em Deus, meu irmão, você vai saber que Ele está trabalhando. Sabe quando você vai parar de desanimar por orar pela vida de alguém? Porque tem gente que começa a orar pela vida de uma pessoa e desanima assim. Esse fulano de tal não se converte, esse fulano de tal me dá trabalho, esse fulano de tal não sei o quê, por que só me dá trabalho? Irmão, sabe por que você desanima? Porque você está colocando fé no resultado e não fé em Deus. Que quando você coloca a fé em Deus, você percebe que Ele continua trabalhando. Diga aí para o seu irmão: Deus está trabalhando por você. Mas diga aí com convicção. Você pode dizer isso para ele com convicção? Que Deus está trabalhando, querido? Você pode dizer isso? Diga aí para ele. Talvez, meu amado, esse nó na sua garganta seja porque você ainda não crê de verdade que Deus está trabalhando. Deus pega o profeta Jeremias e fala para ele, diz para ele: entra aqui, eu estou trabalhando pela sua vida, estou trabalhando pelo seu filho, estou trabalhando pela sua filha, eu estou trabalhando pela sua casa, eu estou trabalhando por você. Mas sabe o que acontece? Deus está trabalhando, mas no meio que Deus está trabalhando, sabe o que acontece? O que sempre acontece com o ser humano: meleca. No meio do que Deus está trabalhando nas rodas da vida, o vaso estragou. As coisas deram errado. Deus fala a segunda coisa para o profeta: as coisas são estragáveis. Não é porque Deus está trabalhando de que eu e você não podemos estragar o que Deus está fazendo. A grande pergunta hoje à noite é: se você não está percebendo que Deus está trabalhando na sua vida,
Não será isso o motivo pelo qual você tem estragado o que Ele está fazendo por você? Às vezes nós estragamos o que Deus está fazendo. Às vezes Deus está trabalhando na vida do seu marido, Deus está trabalhando na vida da sua esposa. Aí Deus começa a tirar algumas coisas da sua vida e da sua família. Ao invés de você entender que Deus está trabalhando, você começa a dizer: brincadeira, Deus, o Senhor podia pegar leve comigo ou com a minha família, né? Aí você começa a perceber que as coisas ao seu redor estão dando errado. Ao invés de você perceber que Deus está trabalhando, o que você faz? O vaso estragou. O vaso estragou. E quando o vaso estraga? E quando você planejou e são tudo errado, você ainda consegue enxergar que Deus está agindo? Quando o seu carro quebra, será que você consegue levantar a mão e dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está trabalhando? Porque é fácil dizer obrigado, Deus, quando o seu carro está ali inteirinho, bonitinho, com motor legal, pneu. Mas eu quero te perguntar, você consegue dizer: o Senhor está trabalhando quando o vaso quebra? Deus leva Jeremias para entender que às vezes nós estragamos o projeto de Deus, que nós atrapalhamos com a nossa ansiedade, que a sua boca, em vez de ser bênção na sua casa, vira maldição. Sabe esse nervosismo que você tem? Sabe às vezes que você grita? Deus está agindo na vida da sua família, Deus está agindo na vida da sua esposa, Deus está agindo na vida dos seus filhos. Aí o que você faz? Você não controla a sua língua, você vira fofoqueiro. Você empresta o dinheiro para quem não deve emprestar. Às vezes nós achamos que Deus só trata nas coisas gostosas. Deus não trata com bolo de chocolate com marshmallow em cima. Deus não trata com isso. Deus trata com coisas que modifiquem a nossa vida. E eu quero te perguntar de novo: será que quando as coisas estragam, você percebe que é Deus quem está agindo sobre a tua vida, sobre a tua história? Será que você consegue hoje à noite olhar pelo que você está passando e começar a dizer: Senhor, o Senhor está agindo? Ou será que você hoje está dizendo: Senhor, o Senhor não está agindo coisa nenhuma não, o Senhor está fazendo tudo errado? Você já disse isso para Deus? De vez em quando a gente quer dizer isso para Deus: o Senhor está fazendo tudo errado. Você já fez isso para alguém? Se fosse eu, não fazia desse jeito não. Sabe o que acontece com muitos de nós quando a gente olha para os nossos pais? A gente senta na cadeirinha. Sabe qual é a cadeirinha? É a cadeirinha do futuro. Você conhece a cadeirinha do futuro? É a cadeirinha do que já passou. Gente, sabe aquele momento que você tem que tomar uma decisão? E você não tem o que fazer? Você tem que tomar uma decisão. Aí você vai lá e toma. Aí quando você toma a decisão, ela está errada. Aí você fala: puxa vida. Aí vem alguém e diz assim para você: eu sabia. Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que ia dar errado. Mas na hora de tomar a decisão, a pessoa não quis tomar a decisão. Eu queria hoje te perguntar: será que você não está estragando o que Deus tem? Será que Deus não está trabalhando na vida do seu marido? Deus não está trabalhando na vida da sua esposa? Deus está trabalhando e você tem tentado impedir de alguma maneira? Quando você não deixa, às vezes, o seu filho ou a sua filha passarem por determinadas coisas, você não é um bom pai, você não é o melhor pai. O melhor pai e a melhor mãe não é aquele que impede o seu filho de cair da bicicleta, mas é aquele que ensina o seu filho a levantar. Porque cair faz parte do processo da vida. Nós achamos que o melhor pai, não deixa cair não. Você já viu o pai fazendo isso?
chão feio, por que você derrubou esse menino e essa menina? Você já viu fazendo isso? Ai, que chão feio, isso é um chão tão bobo, você não pode fazer isso. O que você ensinou para a criança quando você fez isso? O que você fez? Transferir a culpa para os outros. Você não precisa esculachar, como alguns outros fazem. Você é burro, você não viu? Você não precisa fazer isso. Mas você não precisa ensinar a transferir a culpa. Tanto gritar dizendo que a culpa é, quanto você transferir a culpa é errada do mesmo jeito. Você só mudou o erro, só mudou a consequência. E quando o vaso estraga? Eu quero te perguntar hoje à noite. E quando as coisas saem fora do lugar, você consegue enxergar que Deus está agindo sobre a sua vida? Eu queria hoje te perguntar, será que você está conseguindo enxergar isso? Deus não é pego de surpresa. Deus continua trabalhando quando o vaso estraga. Deus continua trabalhando quando as coisas saem errado. Ele está trabalhando. Abaixa o seu nível de adrenalina. Abaixa o seu nível de chateamento. Sabe essa porta que foi fechada para você? Não é que Deus não está agindo, Deus está agindo na porta fechada. É porque é nessa porta fechada que Ele está trabalhando. O meu Pai trabalha até agora. Ele está trabalhando sobre a tua vida, meu amado. Eu queria que você se libertasse. A coisa mais fácil do mundo é libertar quem não é crente. Gente, isso é bom demais. Isso é fácil demais. O duro é libertar crente. Hoje de manhã eu disse que o maior concorrente de Deus não é o diabo. O maior concorrente de Deus não é o diabo, é a crença. Aí você fala, opa. O maior concorrente de Deus é a crença. Porque a gente crê tanto que a gente esquece de crer em Deus. A gente crê tanto que a gente esquece que tem que crer em Deus. A gente crê demais. Você pergunta para alguém se tem fé? Tenho. Você crê? Creio. Mas o cara fica só no creio. E Deus na história? As coisas estragam. Os planos saem errados. Os filhos morrem. E eu fico imaginando o coração dessa mulher da Exla. Cantou, quantas vezes ela cantou que Deus era o Deus do impossível? Quantas vezes ela cantou que Deus é um Deus de milagre? Quantas vezes ela cantou dizendo que Deus ressuscitava mortos? E ela enterrou um filho. As coisas se estragam. Isso não quer dizer que Deus parou de trabalhar na sua vida. Isso não quer dizer que o projeto de Deus acabou. Isso não quer dizer que ali encerrou o que Deus projetou para a sua vida. Se a história do oleiro acabasse aqui, a gente dizia que sim, mas a história do oleiro continua. Porque Deus chama a atenção de Jeremias para a terceira coisa nesse texto. Diz que o vaso estraga. Diz que o vaso estraga. Mas o oleiro pega de novo o barro e faz outro. E faz outro. É isso que eu quero te dizer hoje à noite. Tudo que estiver estragando na sua vida ou estiver estragado, tudo que estiver sendo que você acha que azedou o leite, Deus vai pegar isso, vai botar de novo na roda e vai fazer algo novo nascer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele continua trabalhando até agora.
Ele é o nosso Deus, o Deus da bendita esperança, de que hoje é o dia de recomeçar. Essa é exatamente a palavra do oleiro. É possível, não importa o quanto tenha se estragado, Ele é o oleiro que tem na mão o poder de reconstruir e de reconstruir. Não importa. Não importa o que é que se estragou. Pode ser que tenha se estragado o seu casamento. Pode ser que tenha se estragado, sabe o que? Sua vida financeira. Pode ser que o seu relacionamento familiar é que se estragou por uma burrada que você fez. Mas Ele é o Deus que continua ali, no mesmo lugar, trabalhando por você. Eu tenho uma cena e eu queria dividir isso com você. E eu acho que essa cena é a cena mais extraordinária das Sagradas Escrituras. É a cena de um Deus que, quando a gente está desesperado, não é um Deus que bate nas nossas costas e fala assim: oh, para que desespero? Não, isso não é a frase de Deus. A cena que eu tenho clara de Deus é que quando nós estamos no nosso momento de desespero, Deus começa a respirar com a gente. Deus que põe a mão no nosso ombro. Ele não fala a palavra calma, mas Ele começa a respirar ofegante conosco. E aos poucos Ele começa a desacelerar a respiração dele. E aí Ele vem desacelerando. Talvez você ainda não tenha isso na sua vida. Talvez Deus ainda seja algo tão longe. Uma das coisas que eu gosto de fazer, porque às vezes a Fernanda, ela é muito nervosa, a minha menina é muito nervosa. Ela é muito nervosa. Ela tem um temperamento muito parecido com o meu. E quando ela explode, fazendo coisa errada, às vezes está fazendo coisa errada. Irmão, criança faz coisa errada, está na natureza deles. Se você não tiver paciência com isso, é melhor realmente não ter filhos, porque criança está no processo. Antes da gente fazer qualquer coisa, antes de você chamar a atenção, acalma. E eu percebo quanto ela me ouve depois que eu acalmo. Eu queria te dizer, Deus é o Deus do vaso novo, que não importa quanto esteja estragado, Ele é o Deus que vai, você está nervoso, Ele vai te pegar, vai te acalmar, depois Ele vai puxar a sua orelha, fica tranquilo, mas primeiro Ele vai acalmar o seu coração, e vai te dizer, sabe o que? Está tudo bem, está tudo bem, eu sou o oleiro. Eu queria hoje à noite que você deixasse o Espírito Santo dizer isso para a tua alma. Eu sou o oleiro, acalma o seu coração. Eu faço um vaso novo, fica calmo. Eu tenho poder para fazer aquilo que foi estragado voltar a ser melhor, muito melhor, meu irmão. Você sabe aquilo que você chamou de derrota na sua vida? Sabe aquilo que você chamou de fim? Sabe o que você chamou de desgraça? Sabe o que você chamou de estragaram os seus planos? Deus pega aquilo e diz assim: confia em mim, eu estou trabalhando. Acalma, porque eu trabalho, eu continuo trabalhando por você, e eu estou refazendo o vaso conforme é necessário. Eu queria hoje à noite que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar. Feche os teus olhos. E eu queria que você agora, talvez há coisas que foram estragadas na sua vida, talvez foi você mesmo que estragou. Talvez foram as pessoas ao seu lado, queridas e amadas, que sem querer ou querendo, não importa, estragaram. Talvez, sabe aquele sonho que você tinha na sua vida e você disse: não, agora foi tudo por água abaixo, agora foi tudo, acabou, 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 acabou. Deus está dizendo: estragou.
Eu sou o oleiro, e eu faço nova todas as coisas. Eu faço novo, eu remoldo, eu trago de novo aquilo que era quebrado, a perfeição que estava estragado, eu recoloco no lugar. Talvez é isso que você precise. O vento do Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és o oleiro, Senhor, que tem a nossa vida nas mãos. O Senhor tem a nossa vida nas Tuas mãos. Talvez nós, Senhor, já estejamos estragando tantas coisas da nossa vida. Talvez a gente tenha tantos arrependimentos das coisas que nós estragamos, e talvez alguns de nós estamos tão chateados por causa disso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, se Deus tem falado com você hoje à noite, eu queria que você levantasse a sua mão e deixasse ela levantada por 1 minuto, porque eu quero orar com você hoje à noite. Se Deus tem falado com você, deixa ela levantada. Você não vai precisar sair do lugar, mas eu quero que você levante. É a única atitude que eu quero que você tenha. Bendito Deus. Eu creio que aquele que está levantando a sua mão não está fazendo isto porque está sendo coagido, mas está fazendo porque está dizendo: Senhor, eu sou um vaso. A minha oração é por gente hoje à noite que entendeu que é um vaso nas tuas mãos, mas que esteve chateado por alguns motivos nessa semana. Talvez essa semana foi a semana, e eu creio que há pessoas que estão aqui que viram coisas que não quiseram ver esta semana. Em nome de Jesus, abre os olhos dele e dela agora para enxergarem que o Senhor está trabalhando na vida dele e dela. O Senhor está trabalhando na vida. Deus está trabalhando na tua casa, minha filha. Deus está trabalhando na tua história, meu querido. Deus está trabalhando, e Deus está dizendo: eu estou colando de novo o teu filho, a tua filha. Eu quebrei. Talvez por tantas coisas estão quebrado, mas eu vou começar a colar de novo em nome de Jesus. Senhor Deus, cada mão aqui levantada representa um sinal de uma atitude dizendo: Senhor, é comigo. Senhor, eu libero hoje à noite uma palavra de Deus, de que algo novo começa a mostrar aos seus filhos, porque existe algo novo que está sendo trazido, Senhor. Sonhos e projetos frustrados, gente que sonhou com tanta coisa, mas que parece que parou, e Deus está te colocando de novo no teu lugar, dizendo: se eu te mandei, se eu te disse, se eu te dei uma ordem, eu não parei de trabalhar, eu não parei de te trabalhar, eu estou trabalhando pela sua vida, eu estou trabalhando pela sua casa. Acalma teu coração, porque eu sou Deus, eu sou Senhor, e sei o que faço, e faço o melhor sobre a tua história. Senhor, minha oração hoje sobre os teus filhos é esta, Pai. Tira a frustração da alma de quem está chateado hoje à noite contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria te fazer um desafio hoje à noite, para essa semana. Para você que de repente viu coisas estragarem na sua vida, coisas que talvez você diga assim: estragou, eu estraguei pela minha ansiedade. Talvez você viu pessoas estragarem isso. Eu queria te fazer um desafio de voltar a acreditar de que é possível as coisas mudarem.
Eu queria que você voltasse a olhar para aquela pessoa, voltasse a olhar para ela e disse assim: eu acredito, eu acredito. Você deixasse o Espírito Santo renovar a sua energia, dizer: eu acredito, eu acredito. O que está destruindo você, querida, é que você já deixou de acreditar. Você já deixou de acreditar. Eu queria que você saísse daqui sabendo que Deus está trabalhando.